Bom, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem, galera? Tudo jóia? Bom, galera, então nessa videoaula a gente vai ver mais como retomar alguns conceitos aí de calor específico que a gente ficou de ver em sala. Na verdade, de ver o calor de forma geral. O calor ele é uma forma de energia em trânsito que vai do corpo mais quente para o mais frio. A questão é, de que forma ou de que forma a gente poderia classificar o calor? Na verdade, a gente pode pensar para substâncias puras dois tipos de calor. O primeiro tipo de calor é o calor sensível. Bom, gente, o calor sensível é a seguinte ideia. Ele é o calor necessário para que a gente mude a temperatura do corpo. Então, por exemplo, o calor sensível ele é dado pelo calor, a massa desse corpo. Então, que é o calor, o M é a massa. Então, o que é o calor? O M é a massa, o C é o calor específico e a variação de temperatura é o ΔT, variação de temperatura. Variação de temperatura é o ΔT. Em geral, a gente trabalha na variação de temperatura com a escala Celsius, então, geralmente, a variação de temperatura é em graus Celsius. A massa, aqui a gente vai trabalhar com a massa em gramas. O calor em calorias, que a gente abrevia por cal. Bom, o calor específico, ele é uma propriedade da substância que você está. Então, por exemplo, só retomando aqui a unidade de caloria por grama vezes grau Celsius. Beleza? Então, o calor específico ele é uma propriedade da substância. No caso dos metais, a gente, em geral, fornece um calor pequeno para que a gente tenha uma grande variação de temperatura. Então, nesse caso, os metais eles possuem um calor específico muito pequenininho, ou seja, a gente não precisa fornecer tanto calor para que ele aumente de temperatura. Já os líquidos, em geral, eles apresentam um calor específico maior. Isso se deve, em grande parte, ao tipo de ligação química que os átomos têm entre si. Em grande medida, ocorre devido a isso. Beleza? Então, o calor sensível é o calor que fornecemos para que haja variação de temperatura. Beleza? Vamos fazer então um exercício sobre esse assunto, que é o seguinte. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, o primeiro exercício aqui, deixa eu colocar numa visualização melhor. Então, o primeiro exercício que faremos. A quantidade que se deve fornecer a 1 quilograma de uma substância para elevar a temperatura de 5 graus Celsius é 3.000 calorias. Calcule qual o calor específico da substância no intervalo considerado. Então, nós temos que anotar os dados mais importantes do problema. Então, vou anotar aqui, antes que eu compartilhe a tela com vocês. Nesse exercício 1, a gente tem a quantidade de calor, que é 3.000 calorias. Nós temos também a massa, que é 1 quilograma. A variação de temperatura é 5 graus Celsius. E a gente deve determinar qual o valor do Czinho pequeno. Beleza? Tudo bem, galera? Bom, nesse exercício, então, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A equação que a gente vai usar é a equação do calor sensível, que a gente apelida de Quimacete. Quimacete. Beleza? Quimacete. Bom, outro cuidado é com as unidades. Em geral, o calor específico, a gente usa a massa dele em gramas.
beleza? A massa dele tem que ser em gramas. Então, para converter 1 quilo para gramas, a gente deve multiplicar por 1.000. 1 vezes 1.000, 1 vezes 1.000 dá 1.000, então dá 1.000 gramas. Bom, galera, então vamos substituir os valores que o exercício deu. Então, aqui a gente vai ter 3.000, a massa é 1.000, o calor específico, ele é C, a gente não sabe quanto que é, e o valor da variação de temperatura é 5. Beleza? Bom, então a gente tem que multiplicar o 1.000 vezes 5, dá 5.000 C. 5.000 C. E aqui a gente tem o 3.000. E essa parte desse desenvolvimento dessa equação é onde vocês costumam errar mais. No momento de passar dividindo. A ideia não é isolar o C, então a gente tem que passar o cara que está multiplicando o C dividindo. Então, esse 5.000 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o valor do C vai ser 3.000 dividido por 5.000. Aí a gente corta os zeros. Vê que tem 3 zeros em cima e embaixo, então dá 3/5. Que se você fizer a divisão, você vai chegar aqui, o valor do C é 0,6 caloria por grama vezes grau Celsius. Esse é o calor específico, uma propriedade de cada substância. Beleza? Com alguma dúvida, galera? Talvez ficou um pouco. Bom, agora a gente, além desse conceito de calor sensível e calor específico, dentro do calor sensível a gente tem ainda uma grandeza chamada capacidade térmica. A capacidade térmica está ligada o quê? Com a dificuldade que a gente tem de aquecer um corpo. Então, a capacidade térmica, ela é a capacidade que um corpo tem de armazenar, a taxa está ligada com a taxa de variação de calor com relação à temperatura. Então, por exemplo, classicamente, a capacidade térmica, a gente usa a letra C maiúscula, no calor específico é a letra C minúscula. Ela é a taxa de variação de calor sensível com relação à taxa de variação de temperatura. Bom, em geral nos exercícios, a gente vai usar mais, a gente pode aparecer uma outra versão dessa equação, que é a capacidade térmica sendo a massa desse corpo vezes o calor específico dele. Então, aqui a gente tem a capacidade térmica. O M é a massa do corpo, que a gente em geral usa gramas. E o Czinho pequeno, o calor específico, uma propriedade da substância que compõe o corpo. Beleza? Calor específico. Tudo bem, galera? Basicamente era isso sobre o calor sensível, que a ideia é dar uma noção geral para vocês. Bom, agora veremos o calor latente. Tudo bem até aqui? Bom, calor latente, gente, o calor latente é um conceito que, na verdade, envolve mudanças de fase. Então, o calor latente, ele está ligado a mudanças de fase. Aqui a gente vai supor que quando a substância é pura, não há variação de temperatura. Isso vai dar uma aproximação muito boa e forte para a gente, na hora de representar isso de forma gráfica, que veremos mais adiante. Bom, o calor latente, então, ele é definido da seguinte maneira. O calor, que é o quê? O calor, ele tem unidade de caloria. Caloria é igual a massa
a massa do corpo, geralmente a gente vai usar em gramas, vezes o calor latente da transformação. Então, calor latente da transformação. Então, cada transformação, ele vai ter um determinado valor do calor latente da transformação. Que transformação é essa? Poderia ser, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente diz que é fusão, beleza? A unidade é caloria por grama, beleza? Bom, há uma forma de representar isso graficamente, que é o gráfico da temperatura em função do calor. Vamos ver isso, gente? Então, vamos ver agora esse gráfico, ele é muito poderoso, porque ele é capaz de nos mostrar uma grande quantidade de informações. Vamos à luta, meu povo! E aí a gente já vai fazer um exercício daqui a pouco. Então aqui a gente vai ver o gráfico da temperatura versus o calor. Bom, então, no eixo vertical em geral, nessa parte de calorimetria, a gente representa a temperatura em graus Celsius. E no eixo horizontal, a gente representa o calor. Bom, como que em geral é a curva de temperatura e calor? Bom, a gente pode apresentar um comportamento, por exemplo, de uma linha reta, depois um patamar constante, se a substância é pura, Então aqui a gente poderia ter, nessa fase de aquecimento, a substância no estado sólido. Nessa região onde o patamar é constante, a gente poderia ter a coexistência de duas fases dessa substância, do sólido mais líquido. Nesse outro patamar, que há uma variação da temperatura com o calor fornecido, a gente poderia ter o estado líquido, depois uma transição do líquido mais o vapor, e no final teríamos a fase de vapor. Isso supondo que essa substância seja água. Bom, e aí o exercício ele poderia dar para vocês os valores e as regiões onde você tem a variação do calor aí, beleza? Então vamos supor aqui, por exemplo, vamos colocar valores, né? Hipotéticos. Vamos supor que aqui é 300, 600, 800 e 1100, beleza? Vamos supor que você tem a temperatura que seja zero. Toma cuidado. Vamos supor que você tem uma substância hipotética que aqui é 0, 50, aqui o outro seria 120. Então vamos calcular aí o calor latente dessa substância na transição de sólido para líquido. Vamos supor que o exercício pergunte qual é o calor latente da transformação do sólido para o líquido. Ele também deve fornecer para você no exercício qual é o valor da massa. Vamos supor que a massa tem o valor de 100 gramas, só para simplificar, 10 gramas, melhor 10 gramas, o valor de 10 gramas. Bom, como que você obteria qual é o valor, vou abaixar aqui um pouco para que vocês possam ver, qual que é o valor do calor latente da transformação? Bom, queridos, então,
Nesse caso, a gente usa aquela equação. Se o calor sensível era aqui macete, a gente vai apelidar a equação de calor latente de Q mole. Q mole é a equação que a gente vai usar. Se você observar, a gente já tem o valor da massa. A interrogação está em qual o valor do L? Bom, o calor da transformação de sólido para líquido, a gente vai obter a partir da diferença dos valores do calor quando o patamar é constante. Se você olhar o gráfico, a gente tem 600 e 300. Então ficaria 600, eu acho que não está dando para chegar aí muito bem, 600 menos 300, a massa é 10 e o L é o que a gente quer descobrir. Beleza? Como não coube aqui embaixo, talvez não dê para enxergar, eu estou fazendo ali do lado do gráfico. Então a gente chega que é 300 igual a 10 vezes L, ou seja, o valor do calor latente de transformação é 300 sobre 10, que dá 30 calorias por grama. Beleza? Tudo bem, queridos? Uma dúvida? Vamos fazer agora um exercício que a gente tem aqui, obter parâmetros do calor sensível, que é a mudança de temperatura, e também o calor latente. Já estamos finalizando aí, galera. Fica triste, não, meu pô. Vamos fazer isso agora. Então é esse resultado que vocês estão vendo aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Ó. A gente pode ter um gráfico da temperatura em função do calor. Então, nesse caso, a gente tem várias transições de sólido e líquido num patamar constante, líquido e vapor. Nesse caso aqui, a gente fez valores hipotéticos, em que a transição do sólido para o líquido é 50 e a transição do líquido para o vapor, nessa substância hipotética, é 120. E aí, no exercício, eu perguntei, qual que é o calor latente da transformação do sólido para líquido? Nesse caso, a gente tem que determinar o valor do L. Então, o que fizemos? Para achar o calor que é necessário para que a gente pegue toda essa substância que está sólido e líquido, a gente deve o quê? Fazer a diferença desses dois pontos aqui. 600 menos 300. E o 10 é o valor da massa. Então, o L é o calor latente da transformação. Então, fica 300 igual a 10 vezes L. Então, L igual a 30. Beleza? Então, essa equação do Q mole é o calor que a gente deve fornecer para que a mudança de fase ela ocorra para essa certa substância que tem uma massa M. Bom, galera, então a gente deve ter a atenção para o seguinte. Vamos fazer o exercício. Vou compartilhar agora com vocês a tela. Vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa fazer junto. Vamos lá, meu povo. Compartilhar agora com vocês a tela. Share screen. Vamos lá, meu povo. Bom, então é o exercício 2 agora. Na aula de física, o professor Chico Boca entrega aos estudantes um gráfico da variação de temperatura em graus Celsius em função do calor fornecido em calorias. Esse gráfico que a gente acabou de ver. Esse gráfico apresentado é referente ao experimento em que foram aquecidos 100 gramas de gelo inicialmente. Então, você tem nesse exercício 2, 100 gramas de gelo, 100 gramas de gelo, e a temperatura inicial era menos 20 graus Celsius. Sobre a pressão atmosférica constante. Então, a gente está supondo aí que, na verdade, esse objeto não varia a pressão sobre ele. Vamos ver a próxima tela. Na próxima tela, ele mostra qual que é o valor esse gráfico que está sendo mostrado aí.
Em seguida, o professor solicita que os alunos respondam algumas questões. Auxilia o professor na elaboração do gabarito correto, calculando a partir das informações dadas. Bom, então é apresentado o que aí? Na verdade, o gelo está inicialmente a menos 20 graus Celsius e ele vai sendo aquecido até que a transformação se complete e se obtenha a água no estado totalmente líquido. Então, no ar ele pergunta qual o calor específico do gelo. Bom, galera, calor específico. Retomando aqui, tem que tomar muito cuidado nesse exercício, ó. Bom, o calor específico do gelo, o item A, a gente vai obter a partir da equação e macete. Vou compartilhar mais uma vez o gráfico. Se você observar a temperatura final, pelo gráfico, a temperatura final do gelo é 0 graus Celsius. Então, esse é um dado do problema. Temperatura final, 0 graus Celsius. O calor a gente vai obter a partir da diferença do valor 0 e do valor 1000. Então, o calor fornecido para que o gelo passe de menos 20 para 0 vai ser a diferença de 1000 menos 0, que vai dar 1000 calorias. Beleza? Vou aqui voltar para a lousa. Ó. Então, a gente tem, a partir do gráfico, a conclusão que o calor que deve ser fornecido para o gelo é 1000 menos 0, porque ele parte já de menos 20 e vai até 0. Vamos, então, substituir os dados do problema na equação. Então, o calor que é o 1000, o calor vai ter o valor de 1000, a massa é 100, o calor específico é algo que o próprio exercício quer, ele é um Czinho pequeno. E a variação de temperatura, nesse caso, vai ser 0 menos, ó, aí que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A temperatura, a variação de temperatura é o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Então vai ser 0 menos 20. Beleza, meu povo? Tudo bem, queridos? Que está refletindo um pouco? Melhorou um pouco? Acho que sim. Beleza? Então vai ficar, meu povo, a seguinte forma, ó. Vai ficar 1000, 100. Então a gente tem que fazer primeiro a operação que temos depois do C, que é o que a gente quer descobrir. Bom, menos com menos vira mais. 0 mais 20 dá 20. Então fica 1000. 100 vezes 20 vai dar 2000. 2000C. Esse 2000, ele está multiplicando C, ele passa dividindo. Então fica 1000 dividido por 2000. Corta os zeros. 1 sobre 2 dá meio. Bom, então a gente tem que o calor específico do gelo, que é a água no estado sólido, é meio. Beleza? Essa era a resposta do exercício A. Então vamos anotar aqui no cantinho. O calor específico do gelo é meio. Talvez a gente precise no item C desse exercício. Beleza, galera? Bom, agora eu vou apagar esse exercício A, espero que vocês tenham entendido. Esse aqui a gente basicamente interpretou o gráfico e usamos a equação de macete. Vamos agora para o item B,
O item B, todo esse gelo, ele se transformou em água líquida. Então, essa massa, ela continua sendo a mesma. No lugar, então, no item B, que a gente vai ler daqui a pouco, que é ele quer, no fundo, o seguinte, vamos ler o item B. O item B, gente, ele quer o calor latente de fusão do gelo. Ele quer o calor latente de fusão do gelo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação do que mole. Que mole. Então, a pergunta dele é com base no valor do L. Esse é o calor latente de fusão. Só que a gente precisa ainda obter quem que é o valor do Q. A gente não tem dado explicitamente no exercício. Vamos voltar ao gráfico. Voltemos ao gráfico. Nessa situação, olhando o gráfico, ó, ele parte de 1.000 calorias, quando todo gelo ele chega a 0 graus Celsius, e vai até 9.000. Então, deve ser fornecido uma diferença. Então, nesse caso, o calor vai ser a diferença de 9.000 menos 1.000. Por quê? Você já forneceu 1.000 calorias para que o gelo ele fosse de menos 20 para 0. Então, você já forneceu 1.000. Agora, para você ter todo o gelo se transformando em água líquida, você tem que fornecer no total 9.000. Então, o calor que vai se referir só à transformação vai ser a diferença desses dois valores. Então, vai ser 9 menos 1.000. 9 menos 1.000 vai dar 8.000 calorias. Beleza? Vamos substituir esses valores agora na equação. Então, teremos o seguinte, 8.000 desse valor aqui, ó, 8.000, a massa, que era 100, e o L, que é o que a gente quer saber, que é o calor latente da fusão do gelo, que é o quê? O gelo se transformar em água líquida. Bom, esse 100 ele passa dividindo, então fica 8.000 sobre 100, cortando 0, vai dar 80 calorias por grama. Beleza? Esse era o item B. Era o que ele estava pedindo. Vou anotar aqui no cantinho, talvez a gente precise para os itens seguintes. São o calor latente de fusão do gelo, a gente pode colocar até o LF aqui, onde o F representa a fusão, vai ser 80 calorias por grama. Beleza, queridos? Tudo bem? Bom, vamos ver o próximo item. Vou compartilhar a tela aqui com vocês do exercício mais uma vez, que tem o item C. Esse era um exercício de segunda fase. A capacidade térmica de água resultante da fusão do gelo. Bom, galera, então, esse item C, no fundo, para a gente obter qual que é a capacidade térmica, a gente tem que lembrar o conceito de capacidade térmica antes. A gente tem duas formas de fazer esse exercício. Então, capacidade térmica é a variação de calor sobre a variação de temperatura. Vou mostrar aqui para vocês lembrarem, ó. Capacidade térmica é a variação de calor sobre a variação de temperatura. Isso é a capacidade térmica. Ou seja, o quanto a taxa de variação de calor em relação à temperatura. No fundo, a capacidade térmica é isso. Vamos voltar ao exercício. Então, o exercício, a gente vai ter que interpretar o gráfico aí mais uma vez. Bom, queridos, vou voltar aqui ao gráfico desse exercício. Então, a gente vai ter que calcular a capacidade térmica com base na variação de temperatura e variação de calor aí. Bom, então,
Se você observar, o calor ele vai de 11, ele vai para 11.000 partindo de 9.000. Então a gente tem que pegar essa diferença e a temperatura chega a 20 partindo de zero. Então aqui na equação vamos ter o seguinte: 11.000 menos 9.000 dividido pelo seguinte, pela diferença de temperatura. Então fica 20 menos zero. Então a capacidade térmica nesse caso vai ser o seguinte, ele vai ser a diferença de 11.000 menos 9.000 dá 2.000. 2.000 sobre 20. 2.000 sobre 20 dá 100. Então dá 100 calorias por grau Celsius. Por que caloria por grau Celsius? Delta Q é em caloria e a variação de temperatura é em grau Celsius. Então essa é a resposta do exercício. Do exercício C. Bom, vamos checar se o valor está consistente. Bom, a gente também tem que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Bom, é conhecido que o calor específico da água líquida tem o valor 1. A massa para esse exercício, se você checar, tem o valor de 100. 100 vezes 1 dá 100 calorias por grau Celsius. Então, a resposta que a gente tem está batendo com o que é esperado nesse exercício. Beleza? Vou compartilhar um outro. Vamos ver agora do ponto de vista microscópico, o que significa essa variação de temperatura e essas transformações de fase do ponto de vista microscópico. Beleza? Vou compartilhar aqui com vocês, que é a ferramenta do PET, uma ferramenta que eu amo. Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem diversas substâncias, a gente tem o neon, o argônio, o oxigênio e a água. Nesse caso, gente, o neônio ele é um gás nobre, ele pela teoria do octeto, ele já tem a camada completa, então a temperatura de fusão dele é muito baixa. Então vamos fazer o da água. Então aí a gente tem a água no estado sólido. Você vê que ela apresenta uma forma muito bem definida, parece um cubo, mas nesse momento as moléculas estão vibrando. Bom, se eu aumento o heat é calor, o aquecer. Se eu aqueço a água, a temperatura dela aumenta, ó. A temperatura está aumentando. Se você observar a temperatura da água, aí, vamos colocar em graus Celsius, aqui a gente tem menos 12. Então ela começa a apresentar o que? Maior número de vibrações, mas mantém uma forma. Conforme a gente aquece, a gente passa o quê? Para 8 graus Celsius. Nessa temperatura, a água já está no estado líquido, ela adquire a forma do recipiente. Se você observar também as moléculas de água, elas estão agora girando em torno do próprio eixo, que indica que a energia das moléculas de água são muito maiores. Você não tem só uma energia de vibração em torno da posição que ela tinha. Agora você vai ter também a rotação das moléculas. Isso indica que a energia do sistema está aumentando. Você vê que vamos aquecer mais. Olha só como as moléculas de água nesse modelo elas estão girando mais a partir dessa temperatura de 67. Vão aproximar para valores em torno de 90 e pouco, aí 95. Ó, tem algumas moléculas que elas começam a se desprender do líquido. Isso é aquela fase inicial. Algumas moléculas vão ter, pela distribuição
ambiente macro, algumas moléculas elas vão ter a capacidade de se desprender, mesmo que você não tenha atingido ainda a temperatura de fusão aí, a temperatura em que o gelo se transforma em água. Algumas moléculas elas podem se desprender por terem uma energia maior do que o resto das moléculas. Vamos aquecer mais. Pô, agora a gente vai chegar a... Deixa eu respirar um pouco aqui, meus queridos. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a coexistência do estado do líquido e do vapor. Agora a gente começa a ver o quê? Que nesse recipiente, algumas moléculas elas vão se transformar em vapor e não vão mais adquirir a forma do recipiente, elas vão ocupar o recipiente inteiro. Aí a gente começa a ter o quê? A energia de translação dessas moléculas. Então isso dá uma evidência o quê? Que a energia do sistema como um todo está muito maior, ou seja, a caloria fornecida possibilitou o quê? O movimento, os diversos tipos de movimento das moléculas. Vamos aquecer mais então agora. Vamos deixar 130. Bom, galera, olha como essas moléculas estão girando bem mais agora. E elas não estão mais no formato do recipiente. Elas estão ocupando praticamente o volume inteiro desse recipiente fechado. Então, nessa situação, a gente vai ter o quê? As moléculas de água líquida se transformando em vapor. Então, se a gente vem aqui no diagrama de fase, ó, a gente tem bem a transição do líquido para o vapor. A gente poderia ter uma situação que os três estados da matéria, eles coexistem, que é o ponto triplo. Você tem que ter fixado a temperatura e a pressão. Nesse caso, a gente tem a temperatura para o valor 0,01, beleza? E a pressão, eu não me lembro agora o valor, mas é um ponto bem específico. Aqui a gente está caminhando bem nesse ponto de transição do líquido para o vapor. Bom, galera, então nessa aula de hoje nós vimos o que é o calor sensível. O calor sensível é o calor que deve ser fornecido para que ocorra uma variação de temperatura. Nós vimos o que era o calor latente, que é o calor relacionado às transformações de fase ou mudanças de fase. Vimos como eles são representados em um gráfico, na forma gráfica, e vimos também a modelagem microscópica de como as moléculas se organizam em cada um dos estados da matéria. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram desse vídeo, dê uma curtida. Muito obrigado. Abraço. Abraço, meu povo.